Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que de costume. Eu não vou falar nem sobre teologia e nem sobre matemática. Vamos falar um pouco sobre um hobby que eu tenho, que é Wargames, jogos de tabuleiro sobre guerra. Alguns amigos pediram para eu fazer um vídeo gravando, explicando sobre o que são esses jogos, porque na verdade muita gente no Brasil não tem muita noção do que são wargames. Geralmente, se você fala wargame, a pessoa vai pensar em quê? Vai pensar em batalha naval, vai pensar em war, vai pensar em combate, aqueles jogos de tabuleiro que a gente jogava na juventude lá, né? Mas que na verdade não são considerados wargames pelos adeptos desse hobby. Por quê? Olha só, pensa no jogo War. O jogo War, que aliás, curiosamente, é um jogo americano que não se chama War lá fora. Lá fora ele se chama Risk. Risk significa risco. Então o War, tradicional War, que a gente tem até hoje aí nas lojas, o nome dele originalmente é Risk. Quando ele veio para o Brasil, eles não quiseram chamar ele de risco porque ia ficar meio sem graça, chamaram de War. Não sei por que não chamaram de guerra, né? Mas botaram o nome em inglês, mas que não é o nome original do jogo, que é um jogo fantástico, eu joguei muito na juventude, mas não é um wargame no sentido disso aqui, tá? Por quê? O que é um wargame? Um jogo de guerra desse jeito que eu estou falando? Ele é uma simulação de conflito histórico, tá? Então, os wargames, eles precisam ter um certo nível de realismo que o War, por exemplo, não tem, né? O War você tem ali exércitos genéricos, né? Exército vermelho contra exército azul, todo mundo espalhado ali pelo mundo, né? Não é uma simulação de um conflito real. Os wargames, eles são simulações realistas, né? Você procura ter nesses jogos algum nível de realismo para representar o que foi aquela batalha realmente, né? Esses jogos foram criados já no século XIX, já na Prússia eles usavam para treinamento militar e planejamento de guerras, né? Mas assim, os jogos só se tornaram populares fora do meio militar a partir dos anos 60, quando foi criado ali o jogo Stalingrad. Stalingrad, da campanha da Rússia, foi muito famoso, da Avalon Hill, e depois o hobby se popularizou bastante depois disso, né? E eu tenho aqui alguns exemplos de jogos, alguns jogos da minha coleção aqui. Não é uma coleção grande, existem milhares de jogos, na verdade, desse tipo no mundo. Alguns colecionadores têm milhares de jogos nas suas prateleiras em casa. Não é meu caso, eu não tenho nem tempo nem dinheiro para isso, né? Mas eu gosto de, quando eu posso comprar um jogo, às vezes eu viajo para o exterior a trabalho, né? E aí a gente pode economizar no frete, né? E compra aí jogos usados. Você pode comprar usado aí pelo site Board Game Geek. Você acha aí bons preços, né? Se você porventura puder fugir do frete internacional, é uma boa, né? Esse aqui é um exemplo. Então, eu vou falar um pouco sobre esse tipo de jogos aqui e vou usar o The Russian Campaign, a campanha da Rússia, para ilustrar aí. Daqui a pouco eu abro, eu sei que vocês estão curiosos para saber o que tem aqui dentro, né? Daqui a pouco eu abro para vocês, para mostrar. Mas esses jogos, como eu falei, eu vou dar um pouquinho da história deles antes. Eles se popularizaram bastante nos anos 70, que foram considerados a era de ouro dos wargames. Bastante populares ali, as vendas subiram bastante. Você tinha ali empresas como a Avalon Hill, a SPI, a GDW e outras que venderam bastante naquela época. E depois, quando chegou ali por volta dos anos 80, devido aos computadores pessoais e aos videogames se tornarem mais populares, esse hobby deu uma desaparecida, ele encolheu muito, né? Aqui no Brasil ele nunca foi muito conhecido, né? mas houve uma empresa nos anos 80 que publicou alguns jogos. Essa empresa foi a GOG e acabou não conseguindo sucesso de vendas o suficiente para se manter,
Até porque isso aqui é um hobby assim para gente que é mais nerd, né? Que gosta de raciocínio mais estratégico, lógico e matemático. E não tinha um número suficiente de nerds na época, eu acho, aqui no Brasil para apreciar essa beleza que é o hobby dos wargames, tá? Mas, enfim, você tem toda a sorte de games de escalas diferentes. Às vezes você está numa escala estratégica, onde você vai tentar conquistar um continente, um país. Às vezes você tem uma escala menor, onde você vai representar uma batalha específica. Aqui você tem um exemplo de um Blue and Gray, um jogo famoso do SPI, onde você tem ali batalhas da Guerra Civil Americana. Então esses jogos aqui são muito bons para quem quer aprender história também. História, geografia, estudar mapas, estratégia, logística, matemática, tudo isso está presente. Para quem gosta dessas coisas, tudo isso está presente aqui nesses jogos, tá? Então esse jogo aqui, em particular, vou mostrar aqui para vocês. Você tem então, geralmente, o mapa, eles vêm assim em papel fino, né? Não é nada muito elaborado, são jogos baratos, na verdade, de se produzir. E você vem com um mapa. Aqui tem um mapa da Batalha de Gettysburg, a batalha mais famosa da Guerra Civil Americana. Você tem ali a cidade, né? Tem as florestas, as estradas e uma grade hexagonal, geralmente, para regular aí a movimentação. Você tem uma tabela de resolução de combates baseada no dado, né? Mas aí você vai ter certos tipos de resultados que podem acontecer. Atacante recua, defensor recua, atacante pode ser eliminado, defensor eliminado, algumas peças podem se perder, etc. Né? E as pecinhas, então, geralmente são essas fichinhas aqui, ó. Você tem fichas que representam, pode representar um regimento de cavalaria ou de infantaria, você pode representar um batalhão, um pelotão ou uma divisão, depende do tamanho de cada tropa, né? Depende do tipo de jogo que você está simulando. Então, geralmente você vai ter aí, para um jogo desse aqui, você vai ter regimentos aí sendo representados. Então cada peça pode representar algumas centenas de soldados, algumas dezenas de soldados ou alguns milhares de soldados. Depende do jogo que você está utilizando, né? Então, por exemplo, esse outro aqui, antes de entrar no Russian Campaign, esse aqui é um jogo mais tático, que a gente chama, né? Advanced Squad Leader. Você vai estar controlando esquadrões num campo de batalha. Só que esse campo de batalha, ele agora, em vez de você estar querendo conquistar uma cidade ou um país, você vai tentar capturar prédios e quarteirões aí numa cidade. Você está olhando mais de perto, né? Uma escala diferente aquilo que você está olhando. Então, esse aqui é um jogo complicadíssimo. O jogo original, ele tem um manual de mais de 400 páginas de regras. Só que essa aqui é uma versão simplificada. Ele é uma versão introdutória, é um starter kit que eles chamam, né? Onde você tem um manual de apenas 8 páginas e você consegue fazer aí disputas de infantaria na Segunda Guerra Mundial com um belo nível de realismo. É um jogo bastante realista, assim, bastante detalhado, né? Onde você controla, vou mostrar aqui algumas pecinhas dele. Você vai controlar, em vez de você controlar um grupo de milhares ou dezenas de milhares de soldados, você vai, não sei se vai dar para ver aí na câmera, mas você vai controlar pequenas unidades que são chamados de esquadrões aí, que representam aí 15, 13, 17 homens, ou coisa assim, né? Então, você tem diferentes escalas para você explorar nesses jogos. Ou você vai estar tentando conquistar uma colina ou um quarteirão, como nesse jogo aqui, né? Representando pequenos embates de infantaria na Segunda Guerra Mundial. Ou você vai tentar vencer grandes batalhas da Guerra Civil Americana, onde alguns milhares de soldados podem estar envolvidos. Ou então você pode estar representando... Esse aqui está errado a capa dele, vou mostrar ele por dentro. Esse aqui é um jogo que eu comprei
que eu importei da Austrália. Na verdade, aqui vai uma dica para vocês. Se alguém se interessar por esse hobby, esse tipo de jogo, no site Board Game Geek, então, como eu falei, você pode comprar de segunda mão, vai comprar jogos usados. Esse aqui é um jogo que foi publicado no começo dos anos 80. E ele é sobre a campanha da África, olha só. A campanha dos alemães contra os britânicos lá na África do Norte. São dois mapas, né? Você vai juntar esse aqui do Egito com este outro aqui. É um jogo bastante complicado, na verdade. O Desert Fox é o nome dele, a raposa do deserto, né? O Rommel, a raposa do deserto. Aqui tem um outro parte do mapa, são o mapa da Líbia e o mapa do Egito. Você coloca os dois na mesa e geralmente você vai colocar uma chapa de acrílico por cima deles para jogar em cima deles, né? Então você espalha as pecinhas ali por cima. Esse jogo aqui, o rapaz estava vendendo na Austrália por cerca de $10. Mais o frete, só que como ele é um jogo fininho, é um jogo de revista, não é um jogo que vem numa caixa assim, ele vinha num fascículo. Então ele conseguiu colocar o jogo numa carta, um envelope, e mandar por um frete bastante barato. O jogo mais o frete eu paguei R$50 na época. Então foi muito barato, porque o frete da Austrália é muito barato. Se você conseguir um frete por carta, ele sai muito barato. Se você fosse comprar o mesmo jogo nos Estados Unidos, você ia pagar $20 só no frete. Então, o frete dos Estados Unidos é caríssimo. O frete da Austrália, apesar de ser muito mais longe, é baratíssimo. Tá? Então, uma dica aí para alguém que quiser procura na Austrália, que vale muito mais a pena. Outros jogos aqui, tem a campanha da Ucrânia, olha só. Alemães contra soviéticos na Segunda Guerra. A minha paixão é a Segunda Guerra Mundial, né? Dá para perceber. Então, você tem outro aqui, que é um jogo sobre o dia D, invasão da França. Olha só, vou mostrar para vocês o mapa. Mapa grande aqui, ó. Alguns desses jogos têm inúmeros mapas, né? Você vai precisar de uma sala inteira só para montar o mapa deles. Sem exagero, eles têm jogos com mapas gigantescos. Esse aqui não é grande, esse aqui na verdade é o tamanho padrão. Você tem a França aí e você tem então os portos onde você pode desembarcar com a invasão do dia D, né? Escolher aí onde que os britânicos e os americanos vão invadir a França, e você vai ter a disposição das tropas alemãs para defender aí a fortaleza Europa, né? Como os alemães chamavam. Dobrar correto isso aqui, senão a coisa vai ficar ruim. Tá, esse aqui é uma série de jogos muito bacana, chamada SCS, Standard Combat Series. Tem vários jogos dessa série, esse aqui é um deles, The Mighty Endeavor. Você tem vários jogos dessa série, que é uma série simples. Você tem aí 8 páginas de regras. Geralmente esses jogos são muito complicados. Essa série aqui é uma série com um manual bem simples, 8 páginas de regra para a série, mais aí algumas páginas de regras extras para cada um dos jogos. Então são vários jogos que compartilham do mesmo conjunto de regras. Aí fica fácil, porque você aprende as regras de um jogo, você consegue jogar um monte de outros jogos. Já outros jogos, cada jogo tem um conjunto de regras, né? Então, quando você entra numa série assim, fica bacana, porque você aprende só uma regra, e com aquelas regras, né? Uma regra não, um livro de regras, né? E com aquelas regras você consegue jogar todos os outros jogos, né? Esse daqui é o jogo brasileiro. Eu vou mostrar a versão original dele. Olha só. O Brasil, eu falei, a JOG publicou alguns jogos nos anos 80. Tem aqui esse daqui, ó. Barbarossa, invasão da Rússia. Barbarossa é o nome que os alemães deram para aquele plano de invasão da Rússia, né? O codinome da operação. E aí é a maior operação militar da história, né? Quando os alemães invadiram a Rússia, eles colocaram mais de 3 milhões de soldados para invadir a Rússia em 1941. E aí ele é palco de inúmeros jogos de guerra. Esse daqui, o mapa, meio grande aqui para eu abrir, vou mostrar para vocês. O mapa da Rússia aqui, né? Os alemães vêm por aqui e tentam chegar e aí conquistar Moscou e outras cidades. Eu joguei esse jogo, esse aqui foi o primeiro wargame que eu joguei, eu consegui comprá-lo aí segunda mão no Brasil, no eBay,
E eu gostei tanto desse jogo, porque ele não deixa nada a desejar com relação aos jogos americanos da época. Esse aqui é de 85, talvez. Então a qualidade é excelente, só que assim, a arte do mapa, e ele estava todo sujo já de tão velho, né? Ele é uma cópia antiga, né? Não existe mais esse jogo aqui, não é mais produzido. Então eu gostei tanto do jogo que eu achei que ele merecia um mapa novo. E aí eu fiz um outro mapa, resolvi fazer um outro mapa para ele, que está aqui. Eu desenhei, mandei imprimir numa gráfica. Essa é a nova versão, né? Um pouco mais caprichado e já limpinho, né? Um mapa novo pelo menos, né? Não tem a sujeira e o mofo que tinha no mapa anterior. Mas está aí. Você tem aqui a versão Érico Hempel do mapa da JOG, do Barbarossa, a invasão da Rússia. Jogo excelente esse jogo aqui. E agora vou mostrar esse aqui. Esse daqui é um jogo assim, ele é um best-seller do hobby. The Russian Campaign é um dos jogos que mais venderam na história desse hobby. E ele foi lançado pelo John Edwards na Austrália em 1974, por essa empresa aqui dele, que é o Jadco. Ele gostava muito do Stalingrad, que eu mencionei no começo do vídeo. O Stalingrad era um jogo então com o mesmo tema da Avalon Hill. E ele tinha uma loja, ele queria vender Wargames na loja dele na Austrália. Só que era muito caro importar os jogos dos Estados Unidos, da Avalon Hill. Então ele decidiu fazer os seus próprios jogos. Ele fez a versão dele da campanha da Rússia e ficou muito melhor do que a versão original do Stalingrad. E vendeu que nem água. Ele fez tanto sucesso que a Avalon Hill americana resolveu comprar esse jogo, os direitos do jogo, e distribuiu então nos Estados Unidos. Ele passou da Jadco para Avalon Hill. Só que essa versão aqui é da Jadco. Ela é assim, peça de colecionador. Isso daqui eu não troco nem vendo por nada, porque poucas pessoas no mundo têm uma versão desse aqui do Russian Campaign da Jadco, tá? Então essa daqui é especial. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui dentro. Esse aqui já é um jogo um pouco mais elaborado. Imprimi as regras mais novas da internet, mas na verdade eu não uso as regras mais novas, eu uso as regras originais, porque elas são... Eu gostei mais das regras originais do que das regras que vieram depois. Aqui tem o livro de regras, livro pequeno, simples, tá? Ele vai ter poucas páginas. Esse aqui é um dos jogos mais simples que tem, e talvez por isso ele ficou tão popular, porque ele é muito fácil de jogar, ele é rápido de jogar e ele é gostoso, e ele consegue, por incrível que pareça, ele consegue assimilar o ritmo da campanha da Rússia. Ele consegue refletir bem o que foi a campanha da Rússia, o avanço inicial dos alemães. Aqui tem a ordem de batalha, olha só. Você distribui as forças de acordo com as instruções que vêm nessas cartelas aqui. Você tem aqui um cartãozinho aqui sobre... O que é isso aqui? Simulações militares. Esse aqui é da época. Esse aqui é uma relíquia, esse daqui. Olha só o que o cara... Olha só o que eles colocam nesse cartãozinho. Faça um favor para um amigo. Se você conhece alguém que tem o poder cerebral básico para compreender jogos de simulações militares, então mande este cartão para ele. Tá? Ele está dizendo assim, os jogos aqui são complicados, eles não são para qualquer um, eles são para nerds. Se você conhece algum nerd que tem o cérebro suficiente para jogar isso, manda esse cartão para ele, que ele vai comprar o nosso jogo. Aqui tem uma errata das regras. Aqui você tem um panfleto aqui, ó, da Jadco, da companhia, né? Fazendo propaganda de outros jogos deles da época. Olha só que legal. E eles fazem da Jadco e já põe aqui a Avalon Hill também junto, já estava em parceria aqui pelo jeito, né? E tem algumas propagandas aqui de jogos das duas companhias. Bastante bacana.
Aqui você tem uma cartela com o tempo, dizendo, olha, se você está em janeiro ou fevereiro, você joga o dado, o que vai sair? Bom, em janeiro e fevereiro vai ser neve, qualquer valor do dado vai ser neve. Se você estiver em março e abril, você pode ter tempo bom, limpo, né? Você pode ter um pouco de lama, você pode ter muita lama ou você pode ter neve. Então essa aqui não é uma época boa para você invadir a Rússia. A época boa é essa aqui, ó. Começa a invasão em maio e junho, e julho e agosto é tempo limpo. Seus tanques alemães vão conseguir deslizar pelas estepes soviéticas e avançar em direção a Moscou com uma chance melhor de chegar lá em Moscou. Porque se você chegar lá em outubro e novembro e você pegar lama e neve, os seus tanques vão encalhar na lama ali, eles não vão conseguir avançar muito rápido e você não consegue tomar Moscou. Se você não conseguir tomar Moscou em 1941, por causa da neve, chegou 42, você está meio frito. A sua campanha vai demorar muito, tá? Então, a ideia para você conseguir vencer esse jogo é você conseguir conquistar Moscou e as outras cidades rapidamente. Porque se passar de 1941, você entrar em 42 e não tiver ganho ainda, olha, espere aí uma longa batalha até 1944 e provavelmente vai ser um empate ou uma derrota alemã. Aqui tem a distribuição dos seus reforços soviéticos e alemães, né? Em que época, olha só, tudo histórico, ó. Começa em maio, junho de 41, vem julho, agosto, setembro, outubro, cada turno representa aí 2 meses, mais ou menos, né? Aí entra em 42, entra em 43, 44, chega até em 1945, ali, junho de 45, né? E aí, garanto para você, se você chegar em 45 já era, a Alemanha não ganha de jeito nenhum. A única chance da Alemanha ganhar esse jogo aqui é se eles ganharem rapidamente. E agora o mapa. Esse mapa aqui é um pouco mais caprichado, olha só. Paguei $10 só nessa cópia aqui, porque o cara não sabia o que ele tinha nas mãos. Ele me vendeu por $10. Eu estava lá num congresso lá na Austrália, peguei, não paguei nem frete. Olha aqui, ele vem montado em papelão, né? Ele vem como manda o figurino, vamos dizer assim, né? Não é aquele papelzinho fino. Esse aqui já é os jogos mais antigos. Eles eram mais caprichados, tá? Depois o pessoal foi ficando sem dinheiro, foram fazendo as coisas mais de qualquer jeito. Tem as pecinhas aqui que representam corpos de exércitos soviéticos, ou então, cadê o alemão? Tá aqui, ó. Esse aqui é um corpo de exército alemão, infantaria montanhesa, vamos dizer assim. Eles tem facilidade de atuar nas montanhas. Quando tem um xizinho assim, é uma infantaria, um corpo de infantaria. Aqui você tem 2 números. Primeiro número, força de combate. Segundo número, pontos de movimentação. Quantos hexágonos você anda em território livre, vamos dizer assim. Você tem tropas da SS aqui, ó, corpo de SS blindado. Quando tem esse oval aqui, né, você tem aí um corpo de blindados. E assim vai, né? Você tem... Bastante bacana esse jogo aqui. Vou ver se eu consigo montar o mapa aqui. Abrir o espaço aqui. Vamos montar isso aqui direitinho. Não, eu peguei errado. Esse cara aqui tem que ver. Dá para ter uma ideia aqui, ó. Então, vou errar um pouco mais para cá. Esse não é um mapa grande. Jogo com um mapa tamanho pequeno. E tá aí. 3 peças de papelão, você dobra. Tá a União Soviética aí na tua frente, né? O ângulo aqui que a câmera está mostrando não é dos melhores, né? Minha câmera não é muito boa também, mas é assim, você vai entrar com os alemães por aqui, você vai tentar conquistar todas essas cidades aqui da União Soviética. Você tem uma região pantanosa aqui dos pântanos Pripyat que vão atrapalhar seu avanço, então geralmente você vai procurar avançar com um grupo de exército do norte, um grupo de exército do sul e um do centro, que é aí que vai tentar desviar desse pântano aqui, que ele atrapalha bastante sua movimentação. Tem algumas florestas, algumas montanhas, alguns rios
que vão afetar também sua movimentação e o seu combate, né? Geralmente o relevo favorece a defesa, né? A defesa tem vantagem aí nesses jogos. Tá, então você vai ter uma produção de reforços soviéticos aí. Geralmente você tem que entrar com os alemães tentando destruir o máximo possível de unidades soviéticas e tentar chegar em Leningrado, Moscou e Stalingrado e Rostov. Stalingrado vai ser difícil, mas pelo menos cercar Leningrado, capturar Minsk, Kiev, cercar Leningrado, cercar Moscou e chegar em Kharkov e Rostov no primeiro ano. Se você não conseguir fazer isso no primeiro ano, depois chega o inverno e o inverno vai te atrapalhar. Suas tropas vão ficar sem suprimentos. Geralmente se procura isolar as tropas inimigas de fontes de suprimento, né, para deixar elas mais fracas antes de entrar em combate. Se você bater de frente com os soviéticos, você vai se dar mal. Você precisa ter uma força bem maior para você conseguir uma vitória, porque, como eu falei, a vantagem aqui é da defesa, né? Historicamente isso é correto. Então você precisa procurar os pontos fracos do inimigo e isolá-lo do seu suprimento, das suas linhas de suprimento, para você conseguir uma vitória, tá? Bom, eu acho que é isso, deu para vocês terem uma ideia. Se vocês tiverem, então, algum interesse nesse hobby, eu vou colocar aí o link de alguns links aí interessantes e também o link de um vídeo que eu mostro como fazer um jogo desses em casa. Por quê? Porque agora com o dólar do jeito que está e o frete do jeito que está, você não consegue mais comprar nada, né? Então eu costumo fazer alguns desses jogos, reproduções desses jogos antigos que estão fora de impressão, né? Não estão mais no mercado, então ou você compra em segunda mão ou você faz em casa. Então eu costumo fazer em casa. Eu vou deixar o link aí, se alguém tiver interesse, gostar de artesanato, né? A gente faz artesanalmente aí esses jogos e brinca em casa, né? Dá para fazer bem feito, ok? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo aí e capricha aí nos Wargames, escolhe aí aqueles mais simples, aqueles mais baratos para começar, né? Procura no Board Game Geek as notas dos jogos, não vai comprar uma porcaria, né? Pega aqueles que tem a nota mais alta ali e vamos brincar. É isso aí.